A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço, porque estamos de volta. TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD, falando em esporte. Dividindo a bancada conosco no programa de hoje, o repórter da Rádio Planalto de Passo Fundo, Christian Queiroz. Na semana que passou, conversamos com Cleiton Vasconcelos, que divide com o Christian o primeira página, o página de primeira, não é isso aí? Eu sempre me equivoco aí quando falo sobre o de primeira, porque nós temos aqui na TV o primeira página. Então, é o de primeira. Trata-se de um programa relacionado com o nosso futebol, especialmente com a dupla que nos representa na divisão de acesso, na Série A2 do Campeonato Gaúcho de Futebol, ou seja, Esporte Clube Gaúcho e Esporte Clube Passo Fundo. O Christian Queiroz vai nos dizer como estão as atividades do de primeira e as suas atividades como profissional de imprensa, já que acompanha o esporte nos seus mais variados aspectos, ou seja, o esporte do Rio Grande do Sul, Campeonato Gaúcho, o campeonato que vai começar para os nossos representantes e o nosso representante no Passo Fundo Futsal, que se despediu da Supercopa Farroupilha, perdendo para a representação de Cerro Largo. Há assuntos que nós vamos tratar já em seguidinha, porque as semifinais do Campeonato Gaúcho começaram com surpresas, mas surpresas agradáveis, porque o futebol do interior do estado do Rio Grande do Sul deve ser levado mais a sério, deve ser mais respeitado e, consequentemente, está sendo, porque Caxias e Ipiranga fizeram muito bem o trabalho de casa. O Caxias foi superior, especialmente no primeiro tempo, no sábado, jogando contra o Internacional, e depois o Inter equilibrou na fase complementar. E o placar terminou igualado. Já em Erechim, no domingo, expectativa geral e o Ipiranga do nosso querido Luizinho Vieira, o treinador que passou aqui pelo Esporte Clube Passo Fundo e deixou enorme impressão e um grande trabalho, diga-se de passagem, foi para o Ipiranga e está lá se consagrando como um dos melhores treinadores do interior do estado do Rio Grande do Sul e uma das revelações para o futebol brasileiro. Christian Queiroz, tudo bem com você? Tudo bem, obrigado mais uma vez pelo convite para estar aqui na TV, né, conversar sobre o esporte, sobre o futebol, né, sobre as nossas atividades, uma coisa que a gente gosta tanto de falar, que é o futebol. Obrigado pelo convite. O convite é redobrado aqui sempre. Bom. E a expectativa é muito boa quando você vem ao microfone da TV Passo Fundo, porque você é um rapaz versátil. Sim. Ou seja, acompanha o futebol do interior, acompanha o futebol da capital, o nosso futsal e depois outras atividades como um bom profissional da imprensa que você é. Estes assuntos e outros nós vamos tratar já em seguidinha, depois do intervalo comercial. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas
que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, amigos. Falando em intervalo comercial, se você quiser colocar a fachada de sua empresa, distribuir a sua empresa para os milhões, os milhares de telespectadores que nos acompanham pelo aplicativo, pela Coprel TV, pela NET TV, pela TV Passo Fundo, entre em contato com o nosso departamento comercial. Muito bem, amigos. Nós vamos falar em esporte, mas primeiramente com o nosso convidado do programa de hoje, o jornalista, radialista, Christian Queiroz. Christian Queiroz, o Cleiton esteve na semana passada aqui. Sim. E como você divide o primeira página, página de primeira, não é? Como é que está a situação do página de primeira, já que você está na Rádio Planalto e o Cleiton esteve na Rádio Sim. Planalto e hoje divide as suas atividades lá na nossa co-irmã Rádio Irapuru. Tudo bem? Tudo bem. Nós temos, o canal já está completando um ano aí, se não completou ainda, não tenho bem exato a data, né? E ele surgiu de uma conversa entre eu e o Cleiton, de a gente ver a necessidade assim de um espaço, né, para ocupar esse espaço da internet com as informações dos nossos clubes daqui, né, com o futebol local. A gente tem aí a imprensa tradicional, tem aqui o seu programa que sempre está falando sobre isso, né? Mas nós pensamos, poxa, é um espaço ali de um canal no YouTube que a gente pode aproveitar para fazer isso. E como o nosso trabalho, meu dia a dia na rádio, ele já contempla eu acompanhar os times da cidade, né? Era só levar esse material para lá. Então a gente está sempre postando algum vídeo, né? Falando geralmente quando alguma novidade sobre os clubes, e aumenta a frequência das postagens, das publicações agora com o início da divisão de acesso, né? A visualização do programa que é dividido, conforme diz, Sim. entre você e o Cleiton, já atingiu um nível muito bom, não é? Nós temos, assim, não é aqueles patamares que a gente vê os canais lá do pessoal da imprensa da capital, né, que acompanham a dupla Grenal, mas pelo que nós projetamos lá no início, quando a gente pensou em fazer, hoje o que a gente consegue atingir ali de visualização, de retorno das pessoas que nos abordam, né, que nos mandam mensagem, dizendo que ouviram, que se informam por ali, a gente está muito satisfeito com o que a gente consegue ter desse retorno, né? Além da expectativa? Além da expectativa, né? A gente trabalha para mais. A gente sabe que agora, chegando à divisão de acesso, com certeza o interesse pelos nossos clubes aumenta e, consequentemente, né, a busca por informações que vão encontrar lá no nosso canal também vai aumentar. E a matéria é mais ampla agora, né? Com dois times na divisão da Série A2, o nosso Gaúcho e o nosso Esporte Clube Passo Fundo. Consequentemente, muita notícia alvissareira para o nosso telespectador e para o nosso colega, o nosso amigo que nos acompanha pela internet. E a gente também, nesse período, porque que não tinha futebol, né, a gente pensou em outras formas. Então, realizamos entrevistas com pessoas ligadas ao futebol da nossa cidade. Eu acompanhei. Para contar histórias. Não, eu acompanho. Que bom. Para contar histórias, né, para relembrar algumas situações vividas, aí ex-dirigentes
dirigentes da dupla aqui de Passo Fundo, ex-jogadores, enfim. A gente vai... o nosso intuito aqui é fortalecer o futebol da nossa cidade, é dar mais visibilidade ainda para os clubes aqui de Passo Fundo. Além daquele assíduo espectador de Passo Fundo, vocês já atravessaram a fronteira com o de primeira? Sim, isso é bem bacana, assim, um feedback que a gente recebeu no ano passado, ainda na época ali das finais da divisão da Copinha, né? O pessoal da imprensa de Porto Alegre, lá de canais ligados à federação e outros canais também nos procurando, dizendo, olha, gente, as informações que a gente está tendo do Passo Fundo para a final é através de vocês, aí através dos vídeos que vocês fazem, né? Então, isso é muito bacana, né? Bom, o de primeira começou com vocês vinculados, o Cleiton e o Christian, numa única emissora. Mesma empresa. E agora esse desmembramento, o Cleiton na Uirapuru e você na Planalto. Não dificuldade nenhuma. Não muda nada, né? Claro que antes da gente colocar no ar, como quem paga o meu salário é a Rádio Planalto, eu consultei, né, a direção da rádio, se eu poderia, afinal a gente tem os interesses, né? A rádio autorizou e a gente fez muito tempo. Ele saindo não interferiu em nada na nossa parceria aí, né? Na nossa sociedade, no nosso canal. A gente continua trabalhando juntos. A única coisa que dificultou um pouco é a gente se encontrar para fazer as gravações. Antes a gente trabalhava junto. Então, 7 horas encerra o nosso expediente, vamos descer ali, a gente gravava lá dentro da rádio mesmo, né? E agora a gente precisa se deslocar para um outro local, para um outro espaço, mas continua saindo o trabalho. Esse fato aí de vocês divulgarem os acontecimentos no de primeira, estão divulgando a emissora que vocês representam. Sem dúvida. Eu lembro, na minha carreira profissional, que eu introduzi nas narrações a mensagem ao ouvinte, e estávamos sendo sintonizados em programa tal, em cidade tal e tal. Sim. E um diretor, que eu não vou citar o nome, disse, olha, você está dando muito alô, porque quem introduziu isso, modéstia à parte, fui eu, antes da capital. Sim. E o pessoal disse assim, olha, você está dando muito alô aí, está te autopromovendo. Eu digo, não, de maneira nenhuma. Eu estou promovendo a empresa que eu represento. Não é? Isso aí. E foi difícil, mas o diretor, naquela época ali, acabou absorvendo. Conseguiu entender. E depois todo mundo absorveu também esta ideia, o que é muito importante, né? A gente não vive dentro de uma bolha, né? A gente tem outros ares aí para respirar e para aproveitar, outros públicos. Com certeza tem gente que me conhece da rádio e que vai lá no canal no De Primeira por causa da rádio, mas também certamente tem aqueles que não me conheciam por causa da rádio, me conheceram lá no canal e passaram a me acompanhar na rádio, seja lá, nem que seja para ouvir o jogo no final de semana que a gente vai transmitir, né? Mas então eu vejo dessa maneira assim, que é uma troca, né? E que não liberar que os funcionários façam esse tipo de trabalho, não vejo assim como algo que seja benéfico para a empresa. Com toda certeza, pode escrever, meu caro Christian. Você, além do setor esportivo, também tem um programa vinculado com o jornalismo, não? Isso, eu apresento todas as manhãs lá na rádio o programa Comando Popular, às 10 da manhã, entre 10 e meio-dia, né? Programa voltado aí às coisas da nossa cidade, né? Sempre tem entrevistas dos mais variados assuntos. Toda semana tem um quadro que é referente à saúde, então sempre tem um tema, né? Um médico, um enfermeiro, alguém ligado à saúde falando sobre um determinado assunto. Num dia da semana também a gente recebe um secretário municipal, então alguma secretaria vai estar durante a semana no meu programa, lá no programa da Rádio Planalto, atendendo os nossos ouvintes, né? Ali é mais pergunta do ouvinte quase do que o que eu mesmo faço, então a gente tem essa área aí também. E como é que você está vendo os preparativos iniciais aí por parte da dupla Gaúcho e Passo Fundo visando a Série A2? Olha, eu acompanhei na última sexta-feira, né, a apresentação do elenco do Gaúcho, não está pronto ainda, não chegou todo mundo, né? 23 jogadores? Foram né? isso,
Tanto que de goleiros profissionais nenhum foi apresentado, né? Na sexta-feira lá não tinha nenhum goleiro profissional, apenas um menino da base, que provavelmente certamente não vai ser. Mas tem tempo para isso, né? Tem tempo para isso. E a informação é que durante essa semana aí que a gente está começando é que vai ficar completo o elenco, né? Eu estou acompanhando que todos os times estão apresentando seus elencos nesse período, estão começando as suas pré-temporadas nesse período. O Passo Fundo, até onde a gente sabe, não vai realizar um evento de apresentação do elenco. O pessoal vai chegando, vai treinando, o Bruno Coutinho vai fazer o trabalho lá, começar os treinamentos. Eu tenho uma expectativa boa com relação aos dois aqui de Passo Fundo, porque o Passo Fundo já vem há alguns anos aí na divisão de acesso. O ano passado deu na trave. O Gaúcho vai para o seu segundo ano, né? Já tem uma maturidade um pouco maior. E pelo que a gente está vendo da formação dos elencos, do trabalho das outras equipes, me parece que é um ano assim que a gente pode ter os dois na próxima fase. Os dois na segunda fase, ali na etapa de mata-mata. Que não fique dando na trave, como deu o Passo Fundo e como deu o próprio Gaúcho, né? Também. Se a gente pegar, né, lembrar um pouquinho da divisão de acesso do ano passado. O Passo Fundo não conseguiu ganhar nenhum jogo em casa, em toda a divisão de acesso. O time que quer subir não pode passar o campeonato inteiro sem somar 3 pontos dentro da sua casa, né, Jorge? Não tem como. O Gaúcho faltou um detalhe para conseguir passar de fase. E esse detalhe foi porque acabou tomando virada em jogo em casa para time que foi rebaixado. Então são pequenos detalhes assim que, se você olhar para trás, eram ajustes ali que poderia ter dado um resultado diferente. O clássico da cidade complicou a vida do Gaúcho na época, né? Clássico, sim, porque o Gaúcho somou apenas 1 ponto no 6, né? Ele vinha na zona de classificação ali, e aí quando chegou o clássico ele perdeu em casa, empata fora, e aí ele fica para trás e não consegue mais voltar para a zona de classificação. Algum jogador que chame a atenção ou são figuras completamente desconhecidas que foram apresentadas lá na Arena Volmar Salton? Lá no Gaúcho tem os 2 laterais que já estavam no ano passado, o Ednei e o Josué, lateral direito e esquerdo, fizeram boa temporada aqui em 2022. Repetem então. Repetem. Ednei e Josué. Isso, os 2 laterais. O zagueiro Roger também está de volta, ele atuou no ano passado, e o Roger jogou o Campeonato Gaúcho pelo Esportivo. Acabou sendo rebaixado, né? Mas ele atuou pelo Esportivo a primeira divisão e volta pro Gaúcho. Assim, dos nomes que o torcedor vai reconhecer e vai lembrar são esses, assim, os mais conhecidos, né? Gilson Medeiros, Isso. Treinador, como jogador, foi bom jogador, diga-se de passagem, né? Teve uma passagem boa pelo Grêmio, Gilson Cabeção, que era chamado na época. Você acha que é a solução que encontrou o Esporte Clube Gaúcho? É a pessoa indicada? Tem conhecimento? Deu para perceber no parafraseado do próprio Gilson? Eu penso que sim, viu, Jorge? Eu penso que o Gaúcho faz uma aposta interessante, né? O Gilson já atuou outras vezes, né? Já tem uma carreira aí como treinador, já teve bons resultados, inclusive em Série A do Gauchão. Estava algum tempo aí sem treinar, né? Mas acompanhando, pelo que ele nos disse, né? Sempre estudando e se aprimorando. Pelos outros momentos que ele já teve como treinador, eu penso que é um nome interessante para o Gaúcho, até mesmo para a questão de mudar um pouquinho, né? O Gaúcho vinha aí numa sequência desde lá de 2018, que teve como treinador Fabiano Borba, que fez bons trabalhos aqui, em todas as vezes que esteve aqui, e depois, em um momento lá na segunda divisão, quando sobe, que tem um outro treinador. Mas fora, né, são esses 2 nomes que passaram durante todo esse período. Então, acho que é bom trazer alguém de fora, uma outra mentalidade, uma forma diferente de treinar o clube. Acho que vai ser bem, bem interessante. O Daniel Coracini, que foi jogador de futebol pelo Esporte Clube Passo Fundo, hoje é empresário. Me parece que foi ele que estaria indicando o Gilson Medeiros para ser o diretor técnico, o técnico do Esporte Clube Gaúcho. Pode ser. Não tem conhecimento, não. Não tenho conhecimento, mas pode ser. Um abraço, então, para você, Daniel Coracini, que foi um volante de qualidade, realmente aguerrido e com vontade, realmente, de vencer. E venceu.
porque sim. continua suas atividades no lado profissional. Não é? E no lado do Passo Fundo, né, aproveitando, o técnico é o Bruno Coutinho, que é um jovem, né? Bruno Coutinho, que é uma promessa aí, ele foi muito bem como auxiliar técnico no ano passado do Marcelo Caranhato. E por isso, né, que a direção efetiva ele no cargo de treinador. O Bruno Coutinho tem uma experiência como também jogador de futebol. Muito boa. E como jogador de futebol passou por grandes técnicos, Sim. Inclusive jogando no exterior. Jogou no Grêmio, né? Jogou no Botafogo, foi bem. Jogou no futebol chinês também, não é? Isso. Mas isso aí de jogar e transmitir o conhecimento aos atletas é completamente diferente, você não concorda? Sem dúvida, né? Tanto que a gente vê aí que tem excelentes ex-jogadores que não conseguiram engrenar a carreira como técnico, né? O Paulo Falcão, por exemplo, Paulo Roberto Falcão, extraordinário jogador. Mas como bola, né? Como técnico, ele ainda não conseguiu dar aquela resposta tão esperada. O próprio Roger Machado, né, que faz alguns bons trabalhos, mas parece que não engrena aquela carreira. E, como jogador, muito, muito bom, né? Então, não quer dizer que porque foi um bom jogador que vai ser um bom treinador, né? Me foge o nome do treinador, filho do Gilberto, que passou pelo Esporte Clube Gaúcho e me parece que fez um bom trabalho. Foi o técnico que subiu, né? Exato. Foi o técnico que subiu. Não lembro o nome, não. Estava tentando... me passou também. Isso. Mas, Wanderson Pereira. Wanderson Pereira, Pereira. Exatamente. Isso. Vai um abraço ao Wanderson, vai o nosso reconhecimento também ao Gilberto Pereira, que hoje nos acompanha lá no litoral catarinense, o grande zagueiro Gilberto Pereira. E grande treinador de futebol também. Também, né? O Wanderson que tem alguns acessos na sua carreira, né? Ele subiu o Gaúcha da terceira para a segunda divisão, né? No caso, Guarani. Da segunda para a divisão de acesso. Subiu o Guarani em cima do Gaúcha, inclusive, né? Então ele tem aí acessos na sua carreira. Já tinha subido o Marau em anos anteriores. Ele tem essa característica aí. Mas vamos ficar naquela expectativa, então, de que o Gilson Medeiros, pelo Esporte Clube Gaúcho, o Bruno Coutinho, pelo Esporte Clube Passo Fundo, nos deem a resposta que todo mundo espera. Estamos na torcida aí, né? Claro que o treinador é super importante, mas ele tem que ter bons jogadores também, né? Tem que ter um elenco ali capaz de absorver o que ele quer e colocar em prática, né? O setor de comunicação de imprensa, o que você está achando? Setor de comunicação de imprensa do Passo Fundo e do Esporte Clube Gaúcho. Sim. É muito cedo ainda para a gente analisar? Porque fica um espaço com poucas informações dos clubes, né? Pega essa entre-safra e entre um campeonato e outro, a gente não tem muita divulgação, né? Até porque os clubes tem aquele trabalho interno de dirigentes na busca de contratações, mas isso não vira notícia, né? Vai virar depois. Mas eu vejo que sim, eu sei que o Passo Fundo tem uma agência de publicidade que está trabalhando com eles lá. Estão, inclusive, contratando aí, eu vi postagens lá, publicações de estagiários do setor de jornalismo, né, para fazer essa comunicação. O Gaúcho tem também uma empresa que faz isso, né, que abastece a imprensa aí com notícias. Então, vejo que isso está caminhando, né? Depois tem que ver lá no dia do jogo que também há muita necessidade por parte da imprensa, né? Mas normalmente costumamos ser muito bem atendidos aqui pelos Bruno Coutinho já esteve aqui no programa, já deu o seu recado e me deixou boa impressão. Nós já estamos tentando, junto ao setor de imprensa do Esporte Clube Gaúcho, para marcarmos um contato direto com o Gilson Medeiros, que é o treinador do Esporte Clube Gaúcho, o periquito do Boqueirão, e provavelmente, meu caro telespectador, no próximo final de semana, no próximo começo de semana, o Gilson estará aqui nos estúdios da TV Passo Fundo para trazer a sua mensagem e para dizer da expectativa de treinar um clube de tradição como é o periquito do Boqueirão. É uma boa entrevista, viu? As entrevistas que eu pude fazer com ele já para a rádio, assim, muito boas, né? Inclusive na sexta-feira, ali depois da apresentação, a gente falou bastante sobre a questão do Ipiranga, né? O que isso reflete no nosso futebol aqui? É bem interessante. Assuntos que nós vamos tratar daqui a pouco: Ipiranga, Caxias
e a dupla Grenal, que, conforme eu disse na abertura do programa, nos surpreendeu. A dupla do interior nos surpreendeu, mas surpreendeu positivamente, porque nós esperávamos que o futebol do interior do estado desse essa resposta à dupla Grenal, a toda poderosa dupla Grenal, que é prestigiada demais e lisonjeada demais pela crônica especializada da capital, que desfaz, quer queira, quer não queira, o futebol do interior. Luizinho está fazendo um belo trabalho, eu disse, e daqui a pouco a gente vai tratar esses assuntos no segundo bloco do programa. E antes de chamarmos o intervalo comercial, eu chamo o comentário de Carlos Dantas. Onde é que você anda, Dantas? Um abraço. Alô, pessoal. Aquele abraço. Mais um fim de semana de muito esporte, muito futebol, que envolva a nossa comunidade e que envolva o torcedor em geral, principalmente da dupla Grenal. Mas quem está de parabéns, e eu estou morrendo de inveja, é do Ipiranga de Erechim, da cidade de Erechim. O Ipiranga virou um jogo graças ao VAR, porque se não é o VAR, nem o juiz tinha visto determinados lances. Temos que ser justos, ele não é obrigado a ver todos os lances, principalmente lance de pênalti. E o Grêmio se deu mal, muito mal, e o Inter escapou por pouco do Caxias. Então não se surpreendam se o final desse gauchão, a final desse gauchão, seja Caxias e Ipiranga de Erechim. Seria muito bom para o futebol gaúcho. Não é impossível, desde que o papito amigo não funcione, né? Como, por exemplo, o árbitro contra o do Ipiranga, no jogo do Ipiranga, amarelou toda a defensiva do Ipiranga de Erechim. 2 faltas posteriores, das mesmas características, ele não deu cartão amarelo para o jogador do Grêmio. Então, isso é fato, isso está provado, está gravado. O que dependeu dele, eliminou de cartão a equipe do Ipiranga. A sorte que o Ipiranga soube se comportar, né? Já vinha de uma grande vitória sobre o Bragantino. Queira ou não queira, o Ipiranga é a sensação do Campeonato Gaúcho. No jogo do Inter também. O mesmo pênalti que ele deu pro Inter, aconteceu o toque de mão também do jogador do Inter dentro da área e ele não deu. Então, critério diferente. É isso que eu tenho medo numa hora decisiva, numa hora de classificação para uma final. Não estou dizendo que os árbitros sejam, não tenham retidão no seu comportamento profissional. Tem, tanto que o Rio Grande do Sul sempre tem os melhores arbitragens. O problema são os critérios. Parece que para a dupla Grenal é um critério e para os times do interior é outro. Mas isso, em tudo que é modalidade esportiva, existe esse problema de arbitragem. Vamos para o futsal. Iniciou a temporada para o Passo Fundo Futsal. Não foi bem na competição, na minha opinião, em Frederico Westphalen. Tinha que ter chegado no mínimo ao final, mas isso porque nós somos exigentes e nós gostamos de cobrar. Eu não posso pegar o emocional do torcedor. O time está em formação, mas não pode perder como perdeu para Celular. Eu assisti todos os jogos do Passo Fundo Futsal. O Passo Fundo Futsal começou muito bem contra Amaral. Amaral com um grupo limitado, não tinha 7 para trocar. Ele não tinha 2 quartetos para trocar o número. Pois Passo Fundo ganhando o jogo de 3-1, quase que deixa Amaral encostar. Depois, claro, o Amaral foi pro goleiro linha, tomou 2 gols, faltando menos de 1 minuto. Aí acabou o jogo. Mas então, é um time em formação. Para mim, o jogador que chamou a atenção desses novos que chegaram se chama Paulo Vitor. E principalmente no jogo de Cerro Largo, me desculpa, Giba, mas demorou para pedir o tempo para ajeitar a equipe. Quando o time de Passo Fundo botou a bola no chão, né, encostou no placar, mas aí já faltava 30 segundos, 28 segundos, se não me engano. Então, já tinha pedido antes, então pediu na hora errada, mas devia ter pedido tempo e parado a equipe, botar os pés no chão, respirar e voltar de novo.
Foi o que fez, passou na reta final, mas aí já estava fora. Até o goleiro do Passo Fundo Sal, que é um baita de um goleiro, me tomou um frango de um baixinho de costa que fez o gol de cabeça. Se ele tá fora da área e não pode usar as mãos, dá uma de zagueiro, ele era maior que o cara. Mas isso acontece, é treinamento, não podemos também ser radicais e queremos exigir demais. Vamos esperar a próxima competição, né? E não vou criticar o grupo em si. Gostei das escolhas do grupo que está aí formado. Mas tem alguns que, para mim, não jogam no meu time de quarta-feira. No mínimo um. Mas, por enquanto, vamos dar mais uma oportunidade. Não podemos analisar um jogador por um jogo ou por uma competição. Tem toda uma semana para trabalhar e corrigir os erros e ajustar essa equipe. Gostei. Tem velocidade, pegada, enfim. Só que tem que ter um pouquinho mais de padrão de jogo, que isso só acontece com o tempo. Ok, pessoal? Aquele abraço e até a próxima. Muito bem. Foi o comentário do Carlos Dantas, nosso repórter de todas as ocasiões. Vamos ao intervalo comercial. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, estamos de volta falando em esporte. É a sua TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também pela NET e pela Coprel TV. Na Coprel TV, em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Além de baixar o aplicativo tvpassofundo.com.br no seu celular. O nosso convidado do programa de hoje, para aquele bate-papo informal, é o radialista Christian Queiroz, da Rádio Planalto. Christian, vamos voltar ao assunto esporte. Vamos lá. Antes de entrarmos na seara do Passo Fundo Futsal, Sim. ainda me chama a atenção a necessidade do treinador e dos dirigentes das equipes se conscientizarem. Gaúcho e Passo Fundo. Você acha, deu para perceber assim nas apresentações, nas entrelinhas, de que realmente eles estão conscientes da responsabilidade que terão pela frente na temporada que já começa praticamente aí? Sim, me parece que sim, né? Que vem o Gaúcho com um novo presidente, né? Mário Tito, que assumiu há pouco, mas já estava lá, pertence ao grupo, né? Que estava ali. Já vem de uma série de Sim, administrações, o nosso Paulo Fátio. Isso, então conhece do riscado ali, né?
já está no meio. E formou ali uma equipe junto com ele também muito boa, que eu acredito que vai dar todo o suporte necessário para o time em campo. Da mesma forma, o Passo Fundo lá com o Volney, né? Volney Trapaçon, nosso abraço, Volney. Grande abraço. Sucesso aí a nível de futuro. Que prossegue, né, no comando lá com a sua diretoria, com seus vices e fazendo o Passo Fundo andar. Aliás, o Volney reforçou o grupo, não é? Sim, sim. Além de ter a nova comissão técnica aí, tem o nosso... O Jorge Lucas, né? O nosso amigo Jorge Lucas, né? De tradição no futebol, família de tradição no futebol, e ele com uma vivência a nível internacional. Hoje, o Jorge Lucas é o diretor de futebol do Esporte Clube Passo Fundo. E no Gaúcho também, o retorno, né, de duas figuras bastante marcantes do torcedor periquito, né? Exatamente. O Odimar Pedro e o Dr. Flávio Algarve, aí, que são figuras do esporte de Passo Fundo, principalmente do Gaúcho. Né? Figuras tradicionais e que têm um certo grau de conhecimento e vivência. Um já foi presidente, o outro já foi diretor de futebol, o próprio Flávio teve um vínculo mais direto também com o Passo Fundo Futsal recentemente. Então, está todo mundo alinhavando as possibilidades de Passo Fundo e de Gaúcho nesse campeonato. É isso, né? E eu tenho uma expectativa, assim, que vai ser uma divisão de acesso um pouquinho mais fraca que a do ano passado, né? Se a gente pegar pela primeira divisão, ver os times do interior, a gente pega e tira o Caxias e o Ipiranga, né? Que estão fora, mas se tu pegar de resto ali, times muito fracos, né? Muito abaixo assim da expectativa que se tinha, e imagino que isso vá se repetir no interior agora na divisão de acesso. E também uma preocupação com relação à arbitragem, né? A gente viu muita reclamação durante o Gauchão e tomara que na divisão de acesso não seja assim. A arbitragem no Gauchão esse ano é um nível muito baixo. Deixa muito a desejar realmente. Mas você falou fraco, mas me parece que o grupo aí do Gaúcho e do Passo Fundo tem Glória de Vacaria, né? Sim, mas... é uma equipe que sempre está... Tem o Veranópolis, que é outra equipe que está sempre com uma pedra na botina dos dirigentes, não é? Sim, sem dúvida. O União Frederiquense, né, que se tornou uma SAF agora, vem aí com investimento. Me refiro assim mais fraco, porque até onde a gente sabe, as informações que a gente tem, é de que a boa parte dos clubes eles não irão investir o mesmo valor que investiram em anos anteriores, né? Mas às vezes você não investe faz um time melhor. Em dinheiro, acaba investindo em qualidade técnica, não é, Cristian? De fato. Mas eu tenho esse receio, assim, que vai ser uma divisão de acesso com um grau técnico um pouquinho abaixo do que nós tivemos em anos anteriores, né? O Passo Fundo estreia fora de casa e o Gaúcho joga em casa. Isso, Gaúcho e União Frederiquense, né, se encontram aí para a primeira rodada e o Passo Fundo joga fora contra o Glória. Vai pegar o Fabiano Borba lá em Vacaria, né? Uma data definida já ou não? É naquele final de semana ali, 16, 17 de maio. Né? Não tem o dia certo ainda, mas é naquele final de semana, ou é no sábado ou é no domingo. Se não me falha, é 16, 17, 17 e 18 de maio. Por aí. O pessoal da federação ainda não determinou se joga dia 16 ou dia 17. Aliás, eu acho que os próprios dirigentes poderão escolher a data da estreia, não é? De comum acordo. Glória de Vacaria, União Frederiquense, Gaúcho e Passo Fundo. Pode ser que seja assim mesmo. E esperamos que seja assim, não é? Tomara, né? E que as arbitragens realmente não comprometam o trabalho que está sendo feito pelas atuais direções dos nossos representantes. E que não interfira no resultado do jogo, né? Ganha ou perca, mas que não tenha uma interferência direta, como a gente viu acontecer em alguns jogos ao longo do Campeonato Gaúcho em momentos muito importantes, né? Que com a ausência do VAR, pênaltis inexistentes que foram marcados, algumas decisões equivocadas da arbitragem que acabam prejudicando o jogo, né? Aliás, com a ausência do VAR e às vezes com a presença do VAR também. Né? Tá muito questionamento quanto a isso também, né? Por falar em VAR, nós vamos voltar ao que aconteceu neste final de semana pelo Campeonato Gaúcho. O que te pareceu esta semifinal que começou
com algumas surpresas agradáveis. No programa anterior, eu comentava aqui com o Cleiton Vasconcelos de que a zebra estava solta no centro do país. Verdade. Né? Em Minas Gerais, em São Paulo, no próprio Rio de Janeiro. Né? Sim. E será que esta zebra não estaria chegando no Rio Grande do Sul? Ela deu o ar da graça aí neste último final de semana, não te parece? Sim, deu sim. Quanto ao Inter, eu acho que era aquilo ali, né? O Inter não vem jogando muito mais do que ele jogou no sábado, né? Não fez uma partida boa, mas no nível do que o Inter tem apresentado nessa temporada. A gente não tem, assim, um jogo, 2, 3 jogos do Inter jogando muito mais do que ele apresentou, né? Para mim, é aquilo ali. O Inter precisa melhorar. Tem alguns jogadores novos chegando que precisam de um entrosamento maior, mas o Mano precisa trabalhar ali, esse elenco aí, para fazer render o que estava rendendo no ano passado, que terminou o Campeonato Brasileiro rendendo, né? O Internacional, depois que perdeu o Gabriel como volante, não encontrou um volante à altura, hein? Não. Veja que o Gabriel não é lá essas coisas. Quando veio até da torcida olhava, mas não é o que vai resolver o nosso problema, né? Mas chegou ali e funcionou muito bem no esquema, né? Pois é. Então, voltando aos resultados do final de semana. O Caxias tentou de todas as formas, porque nós tivemos 2 níveis no sábado, com o Caxias superando o Inter no primeiro tempo, o Inter tentando uma recuperação na fase complementar, não aquela recuperação para vencer o jogo, não é? Mas para equilibrar as coisas. O jogo do Grêmio também teve 2 momentos distintos na partida. Sim. Porque o Grêmio, lá no Colosso da Lagoa, no último domingo, primeiro tempo poderia fazer uma goleada em cima do Ipiranga. O Ipiranga estava apático, completamente perdido, sistema de zaga vulnerável, a meia cancha não trabalhando de jeito nenhum. O pessoal me parece que estava boquiaberto com o Luizito e os seus companheiros no momento, não te pareceu isso? Sim, para mim o jogo do Grêmio ele ficou muito mais evidente essa diferença entre o primeiro e o segundo tempo, até mesmo do que o Inter, né? O Grêmio faz um primeiro tempo muito bom, empilha oportunidades, tem desperdício de pênalti mais uma vez. Aliás, o Grêmio já vem, se pegar os outros jogos ali, próprio Grenal, o Grêmio perde muito gol. Contra o Ferroviário agora no meio de semana, pela Copa do Brasil, também cria e desperdiça gol. Uma hora essa conta ia chegar, né? Repetiu contra o Caxias, contra o Ipiranga, faz 1-0, tem chance de terminar lá o primeiro tempo vencendo por 3-4-0 ao natural. E encaminhar a vaga, né? Não seria nem o jogo encaminhar a vaga, mas não transforma a superioridade em gols. E aí me parece que o Grêmio volta para um segundo tempo conformado com 1-0, com o resultado, e o Luizinho Vieira tem um trabalho excelente, ele enxerga as dificuldades do Grêmio e coloca o seu ataque em cima do Diogo Barbosa, que é a deficiência na lateral esquerda. A gente colocou ali o Barbie, colocou mais um jogador para jogar tudo em cima do Diogo Barbosa, ele falha, o Kahneman não estava num dia bom, tomamos a virada. Acontece o que aconteceu, não é? Acontece o que aconteceu. Todos os méritos do Ipiranga. É uma expressão do Muricy Ramalho, como treinador do Internacional na época. Aliás, o grande Muricy Ramalho, que hoje é cronista esportivo ainda, não é? Sim. Como convidado e tal. O Muricy dizia, olha, meninada, tem que fazer porque a bola pune. A bola pune. E aí está, a bola puniu o Grêmio no último final de semana. Puniu e foi de fato, né? O Grêmio muito mal no segundo tempo, o que deixa os torcedores até com um certo pé atrás, né? Com relação ao futuro do Grêmio, ao que vem por aí. Penso que tanto o Inter quanto o Grêmio têm totais condições de, dentro das suas casas, reverterem o resultado e fazerem um Grenal, o clássico Grenal na final. 2 jogos. Porém, não vou levar de surpresa, não vai ser nem um absurdo se um dos dois ficarem de fora, ou se até, quem sabe, os dois ficarem de fora na decisão e termos aí Ipiranga e
e Caxias decidindo essa... E já tem gente chiando aí, não é? O próprio Renato. Mas é uma injustiça o que está fazendo com o Remy e tal. Poderia, pela campanha que fez e tal. Por falarmos em campanha, Christian Queiroz, o Grêmio fez 29 pontos e se manteve invicto na competição. Sim. O Internacional com 22 perdeu o Grenal, no detalhe. O Caxias com 20 e o Ipiranga entrou na 4ª posição com 18 pontos. Seguidos logo ali com o Juventude com 17. Também uma injustiça, né? Mas, mas faz parte. Sim. Um pontinho é um pontinho. O Brasil de Pelotas fez 13 e o São José esteve na sua frente com 16. Lá na fase de rebaixamento estiveram o Avenida, que começou muito bem e que acabou com 10 pontos. O São Luís de Juí, que escapou na tangente também. Veja que fez uma bela campanha no ano passado, né? Não, e nesses jogos aí pela Copa do Brasil, também. Mas não tem um plantel qualificado e, consequentemente, sofre com rodadas assim na Copa do Brasil e no Campeonato Gaúcho. Né? Depois do São Luís ainda temos o Novo Hamburgo, que fez 11, mas agora, ridícula realmente foi a participação do Esportivo de Bento Gonçalves, que vinha da divisão de acesso, e do Aimoré de São Leopoldo. Esportivo com meia dúzia de pontos, tão somente, e o Aimoré com apenas 4 pontos. É pouco, né? É humilhante, né? São os dois times que em 11 jogos venceram apenas um. Apenas uma vitória no campeonato inteiro. E aí depois o resto é empate, muitas derrotas. Os dois times que realmente não conseguiram se encontrar aí na competição e voltam aí para a divisão de acesso. Um esforço concentrado para chegar à divisão especial, como foi o caso não é fácil do chegar lá. Né? E logo em seguida fez apenas um passeio na divisão principal. Como foi na outra vez também, né? Eles subiram e logo caíram. O ano passado também, o Guarani de Bagé e o União Frederiquense subiram e caíram no ano seguinte. E estrutura, né? Estrutura, né? Isso que os times também, quando disputam a divisão de acesso, eles têm que ter essa noção aí da virada de chave, né? Quando sobe para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, que é outra competição, com muito mais, o nível de exigência muito mais alto, né? Fica tudo para o final de semana. Fica tudo para o final de semana. No sábado, o Grêmio jogando em casa. No domingo, o Internacional também jogando no seu reduto. Isso. O Grêmio é sábado às 16h30 e o Inter é no domingo às 18 horas. 18 horas, né? Vamos marcar então, eu gostaria de ter a sua opinião, porque eu trouxe o palpite do Cleiton. Sim. E o Cleiton me dizia que haveria uma superioridade da dupla Grenal, mesmo jogando fora de casa. Eu optei pelo empate das duas equipes jogando fora de casa. Quase, por detalhes. Se não fosse um braço do Kahneman, tinha acertado. que eu não faço dupla, não é? O palpite duplo. Você acredita que o Grêmio possa reverter? Você acredita que o Caxias possa complicar também o Internacional? O Internacional também vai vencer ao natural? O que te parece pela experiência que tu tem? Eu acho que os dois vão sofrer, tanto o Grêmio quanto o Inter. Não vai ser como foi o Fluminense, por exemplo, que perdeu o jogo de ida lá pro Volta Redonda, né? Exato. E depois fez 7-0. Eu não vejo a dupla Grenal conseguindo fazer um resultado desses, tanto no Caxias quanto no Ipiranga. Penso que os dois vão ter bastante dificuldades, vão ter que jogar muita bola, mas que vão passar. Né? O Inter consegue vencer o Caxias dentro de casa e o Grêmio consegue superar o Ipiranga e fazer os gols, né? A diferença de 2 gols que precisa. Aliás, o Grêmio tem uma dificuldade, né? Se vencer, mesmo vencendo, vai para os pênaltis. Se vencer por 1 gol de diferença, né? Tem que vencer por 2 gols ou mais, que aí fica com a vaga no tempo normal. Essa que foi a reclamação do Renato Portaluppi ao final do jogo, né? 2 reclamações que ele fez. Primeiro com relação à tabela do Campeonato Gaúcho, e eu considero que ele está certo, porque já há alguns anos a tabela do Campeonato Gaúcho é a mesma. A sequência de jogos é a mesma, só se inverte os mandos. Então, todo ano o Grêmio começa o
Grêmio e o Inter começam com a dupla Caju e o Grêmio termina com o Ipiranga. Todos os anos é assim. A federação só copia e cola a tabela de um ano para o outro, né? Muito bem. Poderia ser feito lá um sorteio, não deve ser tão complicado fazer isso. E a outra reclamação que ele fez é que nos outros campeonatos estaduais, o time que termina na frente, ele tem a vantagem de resultados iguais. Né? Se, por exemplo, não tem decisão por pênaltis. Se o Grêmio, no caso, vencer por 1 gol de diferença, vai para pênaltis. Se fosse em outra competição estadual, se vencendo por 1-0, estaria garantida a classificação por ter a melhor campanha. Pois é, o Internacional, por ter uma campanha melhor que o Caxias, também jogaria pelo empate. Pois é, todos são prejudicados, né? Quem tá pelo melhor, regulamento do campeonato, isso. todos são prejudicados. É. Só tem um detalhe. Ninguém reclamou do Renato das substituições erradas que ele fez. Os erros que ele comete. E complicou a sua vida diante do Ipiranga. Porque ele estava levando uma vantagem. Ele tinha superioridade de qualidade técnica dos jogadores que dispunham no momento. Não é? Ele fez a primeira substituição. E depois ele acabou fazendo outras alterações ali que não deram certo. Ele precisou fazer 2 alterações ainda no primeiro tempo por lesão, né? Aí perdeu o PP ali, que hoje no meio do campo do Grêmio está muito bem, né? E vinha controlando o jogo ali. E aí no segundo tempo ele só tem mais uma parada para mexer. E faz aquela substituição que todo jogo o Renato insiste em fazer e que nunca dá certo, que é colocar o Thiago Santos para fortalecer o meio-campo. E toda vez dá errado. E o gol que o Vina perdeu, hein? Também, né? Aí... não é jogador pro Grêmio, me parece, hein? Vamos ver, né? Não, me parece. Porque... Faz pouco que ele chegou, né? Fez gol no Grenal, tá? Perder gol, todo atacante vai perder uma hora, né? Tem que começar a acertar daqui pra frente, né? Tudo bem. Tem que voltar Agora nós vamos falar um pouco, o Christian, do Passo Fundo Futsal. Isso. Ele venceu 2 partidas na Supertaça Farroupilha e depois teve problemas com a equipe de Cerro Largo e ficou fora da competição. Você acompanhou? Sim, é uma competição que aconteceu lá em Frederico Westphalen ao longo da semana passada. Uma competição de uma semana. Começou na terça e terminou no domingo, né? Jogos praticamente todos os dias. Na primeira fase, o Passo Fundo classificou, ficou em segundo lugar entre 4 equipes, né? Venceu 2 partidas e perdeu uma. E aí enfrentou na semifinal a equipe do Cerro Largo, que vinha com um aproveitamento excelente, né? E acabou sendo eliminado pela equipe lá de Cerro Largo e não foi a final, né? A final foi entre o Guarani lá de Frederico Westphalen, o time da casa, e o Cerro Largo. O Guarani acabou sendo campeão. Os nossos cumprimentos ao pessoal do Guarani, não é? Também investimento muito alto, né? Também estão formando um belo plantel, né? Uma equipe bem forte aí para a sequência da competição. O Giba está comandando o Passo Fundo Futsal. As próximas competições, você tem noção? Sim, começa agora, já no próximo final de semana, já tem jogo, se não estou enganado, pela Taça Farroupilha. Essa era a Super Taça Farroupilha. Isso, que reúne os campeões da Taça Farroupilha que acontecem nas regiões, né? É uma competição regionalizada. Exato. E depois os campeões se encontram para a disputa da Supertaça. Agora começa a Taça Farroupilha, que o Passo Fundo começa a disputar no final de semana. Primeiro jogo do Passo Fundo Futsal? Eu não sei agora qual é o... O pessoal da assessoria de imprensa não nos enviou, aí estamos aguardando, meus queridos. Mas daqui a pouquinho chega. Nós gostaríamos de divulgar todos os acontecimentos, não apenas uma rodada ou outra rodada que vem acontecer, né? Esse setor aí está vinculado diretamente com o nosso repórter de todas as ocasiões, o Carlos Dantas, que certamente vai trazer maiores informações aos senhores telespectadores. Isso, mas já tem essa competição novamente, né? Que o Passo Fundo é o atual campeão, por isso que ele foi disputar e agora começa novamente. E depois, no mês de maio, o Gauchão, que é o grande campeonato do ano. O que te parece agora os jogos sendo transferidos lá para o ginásio do Clube Comercial? Muda bastante, né? Nesse primeiro momento, agora, o mês de março e abril, ainda serão no SESC, né? Depois que vai lá
Uma estrutura magnífica, né, Jorge? É um ginásio, assim, de capacidade para a Liga Nacional, que é o que o Passo Fundo pensa em disputar num futuro breve, né? Então, é um ginásio, sem dúvidas, assim, muito bom, muito interessante, uma capacidade de público boa, as medidas da quadra, as necessárias, né, as oficiais. Então, é um salto de qualidade que o Passo Fundo dá. Vai lá, Planalto ou não? Ainda não estamos negociando, né? Se a rádio vai fazer as transmissões dos jogos ou não. Transmissão lá ou pelo YouTube também, não é? Tem algumas modalidades agora, né? Também que muda. Então tem essas negociações aí, né? Muito bem. Estou satisfeito com a sua participação, meu caro Christian Queiroz, trazendo informações, dando uma de repórter, entrevistado pelo analista e comentarista aqui, que sou eu, não é? E trazendo, logicamente, aquelas informações que são úteis ao telespectador da TV Passo Fundo. Que você continue desenvolvendo um belo trabalho, como faz lá na Rádio Planalto. Obrigado. E que futuramente volte aos nossos estúdios aqui para a nossa alegria. Sempre que convidado, volto com maior satisfação. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e convidar quem está nos acompanhando, né? Pode procurar aí as nossas redes sociais no De Primeira PF, também lá no YouTube, encontra o nosso canal, pode se inscrever, pode acompanhar os nossos vídeos, o nosso trabalho por lá e também na Rádio Planalto. Muito bem, obrigado, Christian. A propósito, você já fez a bivalente? Porque a Covid continua agraçando aí, levando vidas, hein? Nós não queremos que você seja a próxima vítima, não. Então, bivalente. Procure na casa de saúde mais próxima. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua honrosa preferência. Senhoras e senhores, até a próxima. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.